Pessoal, deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Estamos iniciando aí, né, o módulo 3, tá? Meus parabéns aí, né, vocês que chegaram a essa etapa final, né? São um total aí de 6 UCs, tá? Estamos iniciando aí com eficiência energética. É, eu vou... Essa UC aqui, em função do dia que a gente tem aqui e da quantidade, né, da quantidade de dias aqui, de horas, deu só para ter uma aula, tá? Mas aí eu deixei justamente já uma aula extra, tá? E hoje, quando eu der essa primeira aula, automaticamente a próxima, né, já tem uma aula extra aqui também que é falando da segunda atividade, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vocês não vão ser prejudicados. Inclusive, eu vou deixá-la mais um tempo, tá? Porque ela começou justamente na época aqui do workshop, tá? Aí no dia 27, por exemplo, nós estávamos aí em pleno workshop, né? Ele foi do dia 25, né? Até da segunda-feira até a sexta-feira. Inclusive, já no dia 27, né? Vocês, como aqui comigo, vocês só têm aula EAD, né? Nas terças-feiras, né? Então, vocês já tiveram aula presencial antes mesmo da aula EAD aqui, tá? Mas não se preocupem, eu fiz o ajuste aqui, já deixei a aula gravada, inclusive enviei a mensagem para todos, né, que já estavam aí matriculados aí, né? Então a aula já está aqui, tá? Como de costume aqui, vou compartilhar, antes da gente iniciar a aula propriamente dita aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes na Unidigital, tá? Só compartilhei errado. Deixa eu incluir o som, tá? Agora sim. Aí depois a gente volta na nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, ela vai permitir lá. Lá, pessoal, deixa eu compartilhar a tela agora sim. Então, pessoal, esse aqui, deixa eu pegar aqui o planejamento de vocês, tá? Então, nesse módulo específico 3, vocês vão ver 6 UCs, né? Iniciando por eficiência, depois gestão da manutenção. Inclusive, gestão da manutenção não tem momento presencial, tá? É o único UC do curso das 16, né? Cuja eletrotécnica que não tem momento presencial. Depois, instalação do CEP, manutenção predial e industrial, manutenção do CEP e, por fim, projeto do sistema elétrico de potência, tá? Então, fiquem de olho, são muitas UCs, né? Fiquem de olho, porque ó, vai finalizar em setembro aqui, né? O curso de vocês, então fiquem de olho.
vão enviando as atividades, eu vou aqui postando. Ainda não olhei, tá? Mas aí eu vou verificar se as FO já estão aqui para eu poder fazer o registro, tá? Do momento presencial. Então fiquem de olho, tá? Não percam, porque essa daqui passa muito rápido. Gestão também, que vai demorar mais a instalação do CEP. Daí eu já deixei. Lembra que eu expliquei que era workshop, tá? Eu tinha deixado disponível na semana passada para vocês entrarem, até mandei mensagem, tá? Embora você estivesse só a momento presencial, né? Que foi no dia 27 e 28. Nesses 2 dias aqui, eu sei que à noite vocês estavam aí na unidade, tá? Mas assim, é, ainda dá tempo. Você, inclusive, aí no grupo, o monitor aqui, ó. O monitor é a Vitória, tá? Ela vai enviar todos os links para vocês se matricularem do dia 25 até o dia 29, né? Que aconteceu, né? Eu sei que pelo a data aqui e como vocês não tiveram uma aula anterior na semana anterior, vocês não estavam sabendo do workshop. Vocês só souberam através da plataforma lá do, do WhatsApp, tá? E vocês podem, né? A Vitória vai disponibilizar aí os links. Aí o link para entrar na sala é uma sala semelhante a essa, né? O seu login e senha você consegue entrar, você consegue fazer a sua matrícula. Inclusive, você pode assistir as palestras que ficaram gravadas aí para você receber a certificação, tá bom? Então você pode fazer isso de forma retroativa, né? É porque assim, a maioria das unidades aqui do Senai, elas têm aula no sábado, né? Algumas unidades, igual a de vocês aí de Jataí, Roberto Mangi, que é normal acontecer no sábado. Eu tenho turmas empresariais que as aulas são no meio da semana, inclusive na parte da tarde, né? A de vocês e à noite. Mas vocês que eu sei que vocês não estavam desocupados, né? Vocês estavam aí participando do momento presencial aí com o professor. Vocês podem acessar, tá? Através do link, ele tá lá no WhatsApp, tá? A Vitória vai compartilhar com vocês e vocês podem fazer as inscrições e acessar, né, as palestras lá para vocês receberem os 5 certificados, tá bom? Aí, professor, pela data aqui, né, do dia 27 ao dia do 5 até o dia 4 são poucos dias. Realmente, essa UC, ela é curta, tá? São 3 atividades, tá? Atividade um, atividade 2 parte um e atividade 2 parte 2, tá? Aí, o que que eu fiz para vocês não ficarem? Eu gravei uma aula. Eu já tinha gravado essa aula aqui, porque geralmente nessa UC, dependendo do dia que é ministrada a aula, EAD, vocês têm até uma aula, né? E não é o suficiente. Aí o que que eu fiz? Inclusive enviei a mensagem para vocês semana passada, tá? Essa web aula extra aqui, ela tem análise completa, umas 3 horas mais ou menos. Análise detalhada de todas as atividades. E aí, hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou de forma, né, até eu expliquei os conceitos lá, mas de forma mais detalhada, eu vou falar sobre a atividade um da SAP 1, tá? Lá nessas 3 horas ela foi mais corrida, tá? Mas eu vou explicar a teoria aqui para vocês. Mas, professor, e não tem outro dia, já na próxima semana, é gestão da manutenção. Então, aí quando eu liberar essa gravação que está acontecendo agora, já vai estar liberada a gravação que eu já tenho da o que seria a segunda aula, tá bom? Então vocês vão ter ao total de 2 aulas, essa que eu estou gravando agora e uma que eu já deixei sobre atividade 2, parte 2, tá? É, para a próxima aula, que já está gravada, tá? Beleza. Né? Eficiência energética, né? Igual eu expliquei aqui nessa web aula extra aí, a indústria, né? Ela tem
Tanto que eu nem cheguei a fazer a pastinha aqui, né? Porque foi só a aula gravada que eu disponibilizei para vocês, tá? É, Isso aqui é o plano. Deixa eu pegar aqui o plano de. Deixa eu só apagar aqui essas. Tava dando aula aqui de pneumática. Deixa eu só apagar esses programas aqui. Senão vai lotar a máquina aqui e não precisa. Deixa eu hidráulica, pneumática. Pronto. Já liberei aqui. Então, ó, o plano de situação, tá? O que que seria a eficiência? Na indústria, e nos sistemas de geração de energia, para eu transmitir a energia para longas distâncias, eu preciso criar um campo eletromagnético no gerador, tá? Deixa eu transportar aqui. Inclusive, deixa eu criar a pasta atividades, tá? E para essa atividade em específico, nós vamos precisar da folha da atividade 2, parte um. Por quê, professor? Porque na prática, você vai, geralmente o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele utiliza um equipamento que chama analisador de energia, tá? Professor, o que que é isso, esse analisador de energia? Ele é um equipamento que ele é muito parecido com o osciloscópio. Provavelmente vocês viram no laboratório, quando vocês fizeram a disciplina lá de física, né, de eletricidade. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu tirar esse menu aqui. Vou aqui, ó, pra vocês entenderem o que que é o analisador de energia. O analisador de energia é um equipamento, tá vendo? Ó, o tanque ele é baratinho, ó, R$ 48.000, tá? Tem esse daqui, ele é até barato, ó, R$ 4.980. Tá uma pechincha, né? Depois você viu que tem analisador de energia, que é quase R$ 50.000, né? Dá para eu comprar um Celta e sobrar dinheiro, tá? Ó, esse daqui, ó, R$ 35.000. Então não é um aparelho barato, tá? Só que esse aparelho aqui você vai instalar no quadro de distribuição da empresa, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Queremos imagens aqui, ó. O analisador de energia, só para vocês terem uma ideia, ó, vou pegar esse modelo aqui que é o mais comum. O analisador de energia, só para vocês terem uma ideia, ele tem nele implementado um vatímetro. O que que é isso, professor? Um vatímetro? O vatímetro, ele é um equipamento, né? Existe o multímetro, que a gente utiliza o mesmo equipamento para fazer várias medições, né? O multímetro, ele pode ser ohmímetro, né? Que analisa a resistência elétrica de resistores, né? O sistema de aterramento. Ele também pode ser um voltímetro, que verifica a tensão da rede. Ele pode ser na forma de um alicate, né? O alicate amperímetro, para verificar a corrente elétrica. Inclusive, ó, esse modelo aqui, ó, aqui é porque não está mostrando, ó. Essa foto aqui está melhor explicitado aqui, ó. Ele vem com essas garrinhas aqui, tá? Vem com a ponta de prova aqui para você pegar a referência. É o seguinte, esses anéis aqui, eles são os. Deixa eu até colocar aqui na matéria aqui de eficiência. Eles são os alicates amperímetro. O alicate amperímetro, ele é um TC. O que que é um TC? É um transformador de instrumentação que serve para você aferir a corrente elétrica, tá? Como a corrente elétrica, o inconveniente dela, ela tem que, deixa eu ver, deixa eu salvar essa imagem aqui.
Ixi, ela está em arquivo.web. Deixa eu ver se eu consigo a visualização aqui. Deixa eu ver se dá para visualizar. Ah, ótimo aqui, ó. Pois eu vou pegar ele extensão PNG, que é melhor. Então, analisador de energia, o que que a gente vai fazer em eficiência energética? O analisador de energia, ele, né, é um watímetro. Ele verifica a corrente elétrica, tá? Inclusive, ele tem 3 TC ou 4 TC, porque eu utilizo três, um para cada fase, tá? No sistema trifásico, e outro para verificar a corrente de neutro. Se o sistema estiver equilibrado, professor, o que que é equilibrado? É eu consumir a mesma quantidade de potência nas três fases. Professor, na prática isso é difícil, não é? É difícil, sabe por quê? Porque eu tenho equipamentos monofásicos e esses equipamentos monofásicos, eles apresentam potência de valor diferente. Então, sempre uma fase vai estar mais carregada que a outra, por exemplo. E aí, o que que aconteceu aqui, ó? Vamos por parte aqui. Essa empresa aqui, ó, a empresa Moinhos Tambari, aí fala que ela tá lá na Feira de Santana, é especializada em beneficiar milho, né? Então tem moinhos lá, né? A colheita e o benefício, por exemplo, a secagem, né? Por exemplo, você tem milho que você utiliza para conserva, você tem milho que é utilizado para alimentação animal, né? A quirela, né? Que o pessoal chama aí. É torrefação de café, tá? Então, e é beneficiamento e provavelmente armazenamento em silo, tá? Para a realização dessas atividades são utilizados equipamentos elétricos, como máquina de moer grãos, né, para você secar e diminuir o grão, tá? É, forno elétrico, tá? Forno a indução também. Geralmente é um forno elétrico de resistência que faz a secagem, tá? Ó, máquina prensa para você retirar óleo, tá? Por exemplo, não tem o óleo de soja, tem o óleo de milho. Tem o óleo de canola, né? Que é tipo uma flor, né? Tem girassol também. E aí essa prensa é justamente para você pressionar ali a semente e você extrair o óleo, tá? Então o beneficiamento é isso. Você utiliza, né, fornos aí para fazer a torra do café, tá? Para você fazer a secagem, para você prensar, né, o milho para fazer o óleo, né, o óleo aí de fritura de milho também, para você secar o milho para depois moer ele e virar comida animal, por exemplo, né? Moer grãos, máquina prensa, esteira transportadora, né, de alimentos, sistema de iluminação, sistema de refrigeração, né, você armazena e dependendo aí se esse alimento ele é, por exemplo, se for em conserva, tem que ser em sistema de refrigeração, né? Tem uns processos aí para você esterilizar, né? É semelhante ao processo de pasteurização, né? Semelhante ao que acontece com leite, você faz lá com o milho. Então, os produtos em termos de qualidade são conceituados, beleza, né? É que eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não, ó. Aí o que que aconteceu? Após análise financeira sucessiva na empresa, Anderson decidiu focar seus esforços na análise da conta de energia. Por quê? Ó, o Anderson ele tem formação eletrotécnica, ó, graduado em administração e é eletrotécnico. E na empresa Tambari atua como diretor executivo. Ele notou uma pequena queda nas vendas, né? E decidiu pesquisar o motivo. Durante as reuniões sindicais, ouvia discussões e o seu maior concorrente realizou estudos técnicos e possibilitou
criar estratégias de consumo de energia consciente, tá? Então, a energia consciente, por exemplo, na indústria, igual a gente conversou lá em projeto elétrico industrial, a indústria, ela não é igual eu, você, que tem uma residência e você paga o que você consome, aí tem a tarifa que ela é rateada no circuito, por exemplo. Tem um transformador que ele fornece energia para 2 quarteirões, e nesses 2 quarteirões está a minha casa, por exemplo. Então, se a conta de energia, sei lá, deu R$ 200, e nesses 2 quarteirões eu tenho, sei lá, tô chutando aqui, uns. Um, deu R$ 200, né? Aí vamos supor que eu tenho, nesses 2 quarteirões, deixa eu pegar um número factível aqui, eu tenho 60 residências, tá? Então, o que que a concessionária vai fazer? Ela vai pegar os R$ 200, que é a conta de iluminação pública, e dividir pela quantidade de consumidores, ou seja, de residências. Então, eu tenho 60 residências. Vai dar igual a 3,3, ou seja, vai vir a conta a quantidade de quilowatt-hora que eu consumi, né? Mais o adicional do rateio da iluminação pública, ou seja, eu e mais os outros 59 clientes que são alimentados por esse transformador, cada um vai pagar R$ 3,30. E o que mais? Ainda tem a tal da bandeira, né? Se tiver bandeira vermelha, quer dizer que os reservatórios estão baixos, e aí, por cada quilowatt-hora, ele cobra, sei lá, 5 centavos, 7 centavos, né? Se for bandeira amarela, vai ser menos. Por exemplo, vamos supor que a bandeira vermelha, ela, para o meu tipo de cliente, ela cobra 7. Bandeira amarela cobra. é, 3 centavos. Então, eu vou pagar 3 centavos por cada quilowatt-hora que eu consumi, eu vou pagar a quantidade de quilowatt-hora que eu consumi e o rateio da iluminação pública, que deu R$ 200, dividido por 60 consumidores, deu R$ 3,30. E como é que é a indústria? A indústria é assim, professor? Não. A indústria, você faz um contrato de demanda, você faz o projeto. Aí vamos supor que deu uma subestação com a potência de 130 kVA. Lembra quando é volt ampere? É potência aparente, tá? Potência total. Então, eu tenho um transformador de 75, não vai suprir. Eu tenho de 112,5 kVA, também não vai. Eu tenho de 150, opa. Então quer dizer que eu vou contratar um transformador de 150. Aí vamos supor que desses 130 eu utilize a carga, né? O total aí. Não, total não, sei lá, 90%, tá? Então, 150 kVA, vou só colocar o 150, vezes 90, não vamos pôr 60%, vezes 0,6 aqui. Então, na prática, eu vou fazer um contrato de demanda, embora eu tenha um transformador de 150 kVA, a demanda que eu contratei foi 60%, que dá 90 kVA. Por que que eu contratei? Por que que eu posso fazer isso? Isso é num período de um ano. Ah, professor, então quer dizer, durante um ano eu posso usar 60%, e se no próximo ano a produção aumentou? Ó, você fez a pergunta correta. Geralmente, quando é uma empresa, né, iniciante, a produção não está tão alavancada, geralmente o pessoal escolhe uma porcentagem menor. Por quê? Porque a fatura da conta de energia ela vai incidir sobre esses 90 kVA. Inclusive, eu vou pagar uma fatura fixa todo mês. Se eu usar ou não a energia, vai ser os 90 kVA. Eu estou chutando, viu? Valores chutatórios aqui, né? Vamos supor que a sua fatura dê, sei lá, R$ 4.000. Então quer dizer que faça chuva, faça sol, se eu usar ou não, eu vou pagar R$ 4.000, sim. Mas
Se eu ultrapassar, por exemplo, deu a louca na Chapeuzinho Vermelho e eu utilizei os 150 kVA. Adivinha, você vai pagar os 4.000 mais a multa. Tô chutando aqui, viu? Aí vamos supor que a multa deu 5.000 reais. Está amarrado em nome de Jesus, professor. Que eu vou pagar mais que o valor fixo? Exatamente. É por isso que a indústria fica de olho nessa porcentagem. Eu só posso alterar esse valor depois de 12 meses da assinatura do contrato. A aprovação do projeto é a assinatura do contrato. Então quer dizer que se tudo der certo, eu só vou pagar 4.000 reais todo mês. Isso. Se eu ultrapassar, eu pago uma multinha, né? Tem um cálculo lá. Professor, e se por acaso eu não fazer a correção do fator de potência, né? Na aula que eu deixei disponível para vocês, eu expliquei o que que é, mas vamos fazer um recordar é viver aqui. A correção do fator de potência, em linhas gerais, um sistema elétrico, ele precisa, carregando aqui, pessoal. Sistema elétrico, na prática, o gerador, ele precisa gerar potencial elétrico, né? Lá, aqui tem um esquema da hidrelétrica aqui, né? Eu tenho o reservatório é a montante e eu tenho ele a jusante, que é esse daqui, ó. Tem um montante aqui, né? Que é o acúmulo. Ele vai cair por essa queda d'água aqui. Só que para eu transferir energia para longas distâncias, né? Lá de Itaipu aqui para Goiânia, né? Ou ir para Jataí, eu preciso criar um eletroímã. Professor, eu não posso usar aqueles ímãs que ficam lá de trás da caixa de som. Poder até que você pode, mas você não vai conseguir transferir esse potencial elétrico nem acho que 1 metro. Geralmente, esse gerador aqui, se não me falha a memória RAM, ele tem de diâmetro 18 metros de diâmetro, esse gerador aqui, tá? Então, ele é gigantesco. Ele é composto por essa bobina de fase aqui, ó, eu tenho. É igual o motor elétrico. A diferença é que ele é, converte energia mecânica em energia elétrica. Então ele vai liberar para a tensão da fase B, ele vai liberar 2 polos para a tensão da fase A e 2 polos para a tensão da fase C, beleza? E aqui, ó, você está vendo essa linha verde que eu desenhei aqui? Isso aqui é o campo eletromagnético. Então, vai ter uma queda d'água aqui, que ele tem um motor de corrente contínua. Pai, professor, tem um motor? É. Inclusive, eu posso utilizar uma hidrelétrica como motobomba. Como assim, professor? Se o reservatório estiver muito baixo aqui, eu posso pegar o gerador, transformar ele num motor elétrico e fazer o bombeamento de água de volta para o montante para eu poder potencializar a queda d'água. Dá para você fazer isso, tá? Algumas hidrelétricas mais avançadas têm esse sistema aí, né? Hoje em dia, qualquer hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica, você faz isso. Entendi, professor. Mas, em suma, para eu gerar um ímã muito poderoso, só para vocês terem uma ideia, se eu derrubar uma moeda entre o rotor e esse espaço aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Isso aqui lá no gerador e no motor elétrico é chamado de entreferro, ó. Se eu derrubar uma moeda aqui, o campo eletromagnético é tão forte que essa moeda ela vai amassar todinha aqui, ó. E dependendo da orientação do campo magnético, ela pode ser arremessada em alta velocidade. Então, o motor, tá? Ele vai fazer a excitação do campo magnético. Isso é necessário. Professor, então quer dizer que se eu só colocar o gerador lá rodando, né, deixar a queda d'água aqui livre, né, saindo do montante e indo para o jusante, quer dizer que eu não vou gerar potencial elétrico na linha de transmissão que vai chegar na minha casa, na minha indústria, no meu comércio? Não. Só fazer isso não te garante nada. O que te garante gerar potencial elétrico, falar que a linha está energizada, é eu criar um eletroímã aqui. Como é que eu crio esse eletroímã?
vai ter uma outra queda d'água aqui, ela vai girar uma turbina. Aí essa turbina ela está em modo motor. Esse motor ele vai gerar um campo eletromagnético muito forte. Ele vai atravessar os 18, 16 metros, se eu não me engano é isso. 16 metros aqui de diâmetro. Isso aqui é um campo extremamente forte. Aí esse campo eletromagnético, ele vai fazer com que os elétrons livres da bobina aqui, ele libere potencial elétrico na fase A, na fase B e na fase C. Inclusive, um gerador eu posso ligar. Esse aqui é um modelo simplificado, tá? Inclusive, eu posso colocar em série aqui o circuito magnético e eu posso aumentar o potencial elétrico, se eu não me engano, até 14 megawatts. Deixa eu ver se eu deixei aqui a configuração. Não, 14 GB, né? Vezes 10 a nona. Ó, Itaipu, ó, ele tem 20 unidades dessa. Cada unidade para 20 unidades, 14 gigawatts para as 20. Cada uma tem, essas 20, né? Cada uma tem 700 mega vezes 10 a sexta watts de potência. Então quer dizer que esse eletroímã, ele vai carregar energia potencial nos elétrons livres. É esse carregamento de energia potencial, é aquela mesma história, né? Você, se você derrubar uma pedra, né, aqui dessa posição da minha mão para cá, você tem um pequeno potencial de altura. Quanto maior a distância da pedra até minha mão, eu vou aumentando o potencial. Eu tenho energia potencial. Quer dizer que eu estou usando ela? Não, eu tenho um grande potencial de queda. Se eu soltar a essa energia acumulada, que é o potencial elétrico, na prática, os elétrons eles vão ficar com carga eletrostática ali, né, potencializada. Na hora que você liga um equipamento, seja na sua casa, na sua indústria, esse potencial é como se eu liberasse a pedra aqui e deixasse ele correr. Aí ele vai correr pela linha de transmissão, vai chegar na cidade, na linha de distribuição, né? E vai chegar até sua casa, sua empresa e seu comércio aí. Ah, então quer dizer que eu tenho que criar essa energia magnética. Professor, eu lembro que o senhor falou que não existe almoço grátis. Acertou, isso mesmo. Professor, então quer dizer que o custo de eu criar esse campo eletromagnético é essa que eu expliquei lá naquela aula extra que eu coloquei, é a analogia da espuma lá do chopp. Então quer dizer que a energia que vai criar o trabalho, né, o trabalho mecânico dos motores da indústria, a luz que te ilumina, tudo na indústria aí, a analogia é o chopp. Essa espuma aqui é a energia magnética que eu preciso criar, ou seja, para eu transferir energia, né? Para eu criar e transferir essa energia, eu preciso gastar energia. Como é que eu gasto? Com motor de corrente contínua, né, de alta potência, criando um eletroímã. E essa energia é conhecida como energia, né, potência reativa. Professor, então quer dizer que se ela for zerada, quer dizer que eu não tenho transferência de energia? Novamente você acertou. Você está chegando onde eu queria, né? Você deve ter assistido a aula extra aí. Ah, professor, então quer dizer que eu criei potencial elétrico. Para eu criar, eu consumo energia. Aí é a nossa analogia do triângulo das potências. A potência aparente é a potência total, né? Seria o chopp mais a espuma. A reativa é a energia que eu invariavelmente eu preciso consumir ela para gerar o campo eletromagnético. E a ANEEL, ela recomenda que seja na média, né? Se eu fosse fazer uma porcentagem, né? Não é rendimento, viu? Mas em linhas gerais é como se fosse eu preciso consumir
Dos 100% eu preciso consumir só 8%. 8% é o suficiente para gerar campo eletromagnético e eu conseguir transferir potência para todo o sistema elétrico de potência. Só que naturalmente, algumas máquinas, quando você projeta ela, por exemplo, você compra um motor aí de um fabricante, ele já vem na placa dele, você já viu lá o fator de potência, em função da arquitetura, né, da construção, em função dos materiais, né? Só o fato de eu construir o rotor e o estator com lâminas, né, em vez dele uma peça usinada, né, eu consigo aumentar a eficiência dele. Se ele for usinado, esse fator de potência ele vai, sei lá, para 60, né? Ou seja, para eu utilizar 40%, eu tenho que consumir 60, ou seja, né, em termos leigos, né, lá no Tocantins chama de pagar para trabalhar, né? Então, eu não posso pagar para trabalhar. Eu preciso, né? Eu preciso receber para trabalhar. Então, eu preciso gastar o mínimo para gerar campo eletromagnético para eu transferir o máximo, que é o chamado 0,92 fator de potência, né? E numa analogia aí, é como se fosse 92%, né? De rendimento. Não é exatamente isso, é um pouco mais, tá? Mas é analogia, né? E, inclusive, você pode utilizar o triângulo retângulo, né? Tem um cálculo baseado no triângulo retângulo. Eu deixei aí na atividade extra, tá? E aí, só reforçando a atividade extra, não, desculpa, a aula extra. Pessoal, então, basicamente, a primeira atividade eu vou fazer o cálculo na mão. E o analisador de energia, ó, eu vou pegar aqui o analisador do jeito que você, depois que você coloca ele lá na rede, ele vai fazer essa coleta de dados em 24 horas aqui, ó. Professor, mas a tarefa lá, a 2 a um parte, a 2 parte um é exatamente para eu completar aqui, né? Inclusive, se você usar esse analisador de energia, vai vir tudo completo aqui. E daí você vai verificar, ó, aqui, ó, por exemplo, ele verificou que por exemplo, na primeira hora aqui, ó, na segunda, na terceira hora, foi onde não ocorreu correção do fator de potência, ou seja, ele gastou mais que os 8%, ó, ele gastou 33%, aqui ele gastou 55%, né? 55 para gerar 55, né? Como se diz, ele empatou aqui, ó. Ele gastou muito mais, né? Os 33%, né? O complemento dele aqui, 78, né? Para gerar os 78. Não, não é legal. Então, quando você faz isso, quando o motor ele já vem, e normalmente o motor vem com 0,6, 0,7, motores de alto desempenho, eles vêm próximo ao fator de potência 0,92 recomendado. Professor, vai chegar um ponto em que ele vai ser igual a 1? Não, tá? 1 ele não chega, ele chega próximo. Eu já vi na IHM lá mostrando. Inclusive, na hora que você projeta o banco de capacitor, ele tem uma interface homem-máquina que ela é semelhante a esse analisador de energia, tá? Então, ele tem TC, tem TP, ele faz a coleta dos dados em tempo real, tá? E mostra lá na tela, né, quanto que ele tem de fator de potência. Daí ele já faz o acionamento, o CLP aciona o banco de capacitor com a quantidade de capacitância necessária para fazer a correção, né, e aumentar o desempenho para 92%. Basicamente ele faz isso. E adivinha, se eu não corrigir, tá vendo? Ó, em momentos que não foi corrigido, a primeira tarefa é você fazer essa conta na mão, tá? A segunda é você automatizar aqui, ó. Eu aconselho vocês a automatizarem na própria Excel aqui, tá? Mas lembrando, se você utilizar o analisador de energia, esses dados já vão aparecer aqui, tá?
E daí geralmente você deixa um dia, às vezes você pode deixar 2 dias, é o suficiente para saber a saúde, o que está acontecendo com essa indústria, que estratégia que eu vou utilizar, eu vou fazer um banco fixo, o ideal é utilizar um banco variável, que aí o banco, dependendo do fator de potência, ele faz a correção online, ou seja, em tempo real, tá? Justamente, lembra que eu falei? Supondo que a conta dê R$ 4.000 todo mês, né? Se você ultrapassar, você paga multa. Se você não corrigir, você paga multa, ó. Todo instante em que o equipamento não corrigiu, ó, aqui, ó, na primeira hora ele gerou mais R$ 14,80 de multa. Na segunda hora, R$ 18, ó. Só lá para entre a sétima e a oitava hora é que ele atingiu 93, né? Fez a correção do fator de potência, foi acima do ideal, mas assim, você está em cima, no travado no 92 ou acima, não tem problema. O ruim é você ficar 91, 90 e abaixando cada vez mais. Aí pensa, em 20 dias, né? Lembra quando eu soltei a aula extra aqui, ó? Não, se eu não me engano, é 22 dias. 22 dias aqui, ó, nesse mesmo comportamento aqui, ó, fora os R$ 4.000, ó, R$ 185, ó, em um dia ele acumulou isso aqui, ó, de multa, por não correção de fator de potência nessas horas aqui pontuais, tá? Vezes 22, né? Deu uma multa no final do mês de R$ 4.083, ou seja, você vai pagar R$ 83 a mais do que o valor fixo do contrato de demanda. E isso, seu chefe, ele vai sair fogo pelo nariz. Ele não quer isso. Ele quer que faça a correção do fator de potência. Inclusive, tem empresa que contrata uma outra empresa para fazer essa curadoria. Eles colocam servidores lá para fazer essa coleta de dados online para justamente avisar se o banco de capacitor ele danificou, tá? Para fazer essa correção, porque você não corrigir é dinheiro, ou seja, eu paguei mais, né? Eu paguei o dobro e mais R$ 83,86 por não corrigir todo santo dia nesses horários aqui. Alguma coisa aconteceu lá que não fez a correção, né? Se ele continuar nesse mesmo comportamento, você vai pagar uma multa monstra, tá? E é porque assim, essa energia magnetizante, além dela aquecer o barramento, ela injeta fluxo magnético. Como o sistema elétrico ele está todo interligado, ele injeta fluxo magnético, inclusive na subestação e em outros consumidores. Ou seja, eu posso aquecer barramento, injetar reativo em uma outra empresa que está no mesmo circuito ou até na própria concessionária de energia. E isso a concessionária não tolera, tá? Dependendo aí da gravidade do caso, você pode até perder, né, essa conexão ao sistema elétrico de potência. Então você tem que ficar vigilante, né? Já consumidor residencial, pequenos comércios, isso não é cobrado, tá? É o normal, você usa o quanto, né? Você paga o quanto de quilowatt-hora você usou, né? E tarifa de iluminação e tarifa de bandeiras, né? Se for bandeira verde, você não vai pagar nada, né? Quer dizer que o reservatório tá ok. Se for bandeira amarela, ele está no nível não tão satisfatório. Se for bandeira vermelha, o pessoal está economizando, né? Está utilizando, às vezes, a energia da hidrelétrica como motobomba para fazer a realimentação do sistema. Porque, assim, tem o ciclo, o pessoal lá da engenharia, lá de engenharia ambiental, tem um ciclo da água, né? Que a água ela vai fazer toda a volta ali, né? No leito ali. E às vezes não dá para você esperar, né? Essa água fazer todo o ciclo, né? Retornar. Aí você tem que utilizar o gerador como motobomba, né? Como forma de amenizar esses efeitos aí. E essa conta, adivinha quem paga? Eu e você, tá?
Se ele tiver que utilizar uma hidrelétrica como motobomba, essa conta vai refletir no valor do quilowatt-hora, vai aumentar mais, tá? Então é isso, pessoal. Vou deixar, né? Já deixei a aula extra, né? Que tem 3 horas mais ou menos, eu fazendo, analisando o exercício direitinho, tá? A outra aula que eu já deixei gravada, né? Em função de, infelizmente, nós só temos uma aula, né? E 3 atividades aí, tá? Mas assim, vocês não vão ser prejudicados, tá bom? E não se esqueça, eu sei que a aula de vocês ela é no meio da semana, né? O momento presencial, né? Então, obviamente, não deu para vocês comparecerem, né? Se eu não me engano, é na terça. Aí essa unidade aí já está aí, é toda terça. Ah, não, toda quarta e quinta-feira, né? Não deu para vocês comparecerem, mas vocês podem acessar lá o grupo. A Vitória já colocou lá no grupo. Acesse, igual eu falei no início da aula. Acesse a sala, assista as palestras que ocorreram aí, faça sua inscrição, ainda dá tempo, tá bom? Tá? Para você garantir a certificação, beleza? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo, que já vai ser a UC de gestão da manutenção, tá? Tchau, tchau, pessoal.